Estou muito feliz de estar com vocês. Eu, na verdade, sempre me alegro muito em estar aqui na Viver e me torna até repetitivo, na verdade, quando faço menções honrosas. Eu estava pensando hoje em vir para cá, estava pensando nessa junção que Deus fez aqui na igreja, essa dupla dinâmica de pastores. Eu sei que, rodeado de uma equipe de pastores, né, aqui na igreja, e obreiros, e líderes e tal, mas essa dobradinha, Ronaldo e Marcelo, é muito especial. Toda vez que você vê nos quadrinhos, nas histórias, o Marcelo está ali, nas histórias você vê uma dupla dinâmica, você sempre tem um chefe e um seguidor, né? Você tem um Batman e um Robin e tal, alguma coisa nesse sentido. Eu estava pensando antes de vir para cá, aqui Deus fez algo especial, fez uma dupla dinâmica com dois Batmans, com dois camaradas alto nível. Não tem um Batman e um Robin, assim, são dois homens de Deus e vocês são privilegiados, irmãos. E falo isso, não é para fazer média com eles, não preciso, a nossa amizade já vem de tempo, então não preciso de fazer média com eles, mas aqueles que têm pastores sérios, que prezam pelo púlpito, que prezam pela palavra, são privilegiados. Por isso, honrem esse presente que Deus tem dado a vocês. E por pensar assim, nós temos que fazer opções. Eu tenho visto hoje na igreja, de forma geral, que existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. As pessoas que estão procurando resposta e as pessoas que estão se apresentando como resposta. Eu escolho ser aquele que quer ser a resposta. O que busca a resposta, ele está sempre buscando Deus, para que Deus lhe dê uma resposta, para que Deus lhe dê uma orientação. O segundo grupo é aquele que vai até a presença de Deus para ser capacitado para ser uma resposta. Quando nós lemos Isaías, capítulo de número 6, há um chamado muito específico e muito especial, porém não é um chamado nominal para Isaías. Deus diz assim para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus não chama Isaías por nome, diz: ó Isaías, eu escolhi você, eu quero que você vá. Deus mostra para Isaías a necessidade. Deus primeiro mostra para Isaías quem Isaías é, e depois Deus mostra a necessidade. E depois de conscientizar Isaías de quem ele é, de quem o povo que ele vive no meio é, Deus diz: a quem enviarei? E Isaías voluntariamente diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então eu acredito que da mesma forma nos dias de hoje, no meio da multidão que está na igreja ou nas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, procurando resposta, Deus está olhando para o mundo e vendo as pessoas que não têm acesso a essa resposta e perguntando quem é que quer deixar de buscar resposta para ser resposta. E eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser resposta. E espero que você, nessa noite, ao sair daqui, você que já decidiu isso, reafirme isso, e você que ainda não decidiu, decida: Senhor, eu quero ser resposta. A partir de hoje, eu vou às reuniões da igreja, eu vou estar junto com os meus pastores, eu vou estar com os meus irmãos, mas buscando ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa ser também resposta. Amém, queridos? Mas não é sobre Isaías que eu quero falar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. O muito conhecido Sermão do Monte. Talvez um dos textos bíblicos mais conhecidos dentro e fora da igreja. Nós vamos ler o capítulo de número 1 e juntos pensarmos algumas coisas acerca do Sermão do Monte. Achou aí? Vamos lá? Capítulo 5, versículo de número 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve aí a sua cabeça. Pai Santo, nós te damos graças e te louvamos
Pedimos que fale conosco, Senhor. Nós somos carentes de ouvir a Tua meiga e preciosa voz. À medida que vamos ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, transforme-nos, Senhor, e conduza-nos pela Tua graça a vivermos acima da média. Assim eu lhe peço, já lhe agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Eu achei excelente o tema da quarta-feira aqui, viver acima da média, porque acredito que seja exatamente isso que Deus espera para a sua igreja. A nossa vida, irmãos, cristã, ela é um espaço entre dois grandes acontecimentos. Esses dois grandes acontecimentos têm nomes teológicos para nós cristãos. O primeiro acontecimento que dá o start para tudo é a justificação. Aquele momento em que nós somos alcançados pela graça de Deus e que nós recebemos a justificação, a saber, o perdão dos nossos pecados e a aceitação de Deus por nós, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Isso é o que dá início a tudo na nossa vida cristã. E o segundo evento é o evento da glorificação, que é aquele momento em que os últimos inimigos serão vencidos definitivamente, o diabo, a morte, e nós entraremos definitivamente, plenamente na presença do Senhor e desfrutaremos de tudo aquilo que a Bíblia tem nos dado como promessa de forma plena. Então o início é a justificação. O fim é a glorificação, mas no meio entre a justificação e a glorificação tem uma vida para ser vivida. Há um processo, e esse processo da vida deve ser levado com santificação, ou seja, um aproximar-se de Deus, um aprender de Cristo, um crescer em Cristo, uma ação que ela tem início no Espírito Santo, mas ela também precisa da nossa reação. Se a justificação não depende em absolutamente nada da gente, são pelos méritos exclusivos de Jesus, e a glorificação também não tem participação alguma nossa, a santificação, que é uma ação do Espírito de Deus em nós, tem um envolvimento nosso, onde nós vamos nos deixando moldar pelo Espírito Santo. E esse período entre justificação e glorificação é a nossa vida, é a vida que nós vivemos aqui, e é a vida que nós devemos viver acima da média. O cristianismo ou viver o cristianismo é por si só viver acima da média. Não dá para se afirmar verdadeiramente cristão e viver abaixo da média. Se vivo abaixo da média, se não vivo de acordo com os padrões que tenho que viver, há um problema no meu cristianismo. Inclusive a Bíblia vai nos orientar que nós devemos viver de maneira digna do chamado que nós recebemos. Há uma dignidade nesse chamado, há uma grandeza, e viver abaixo disso é não viver o cristianismo de acordo com aquilo que o Senhor estipulou para nós. Eu não sou velho, irmãos, mas eu acho que lá nos anos 90, iniciozinho dos anos 90, havia um seriado. Esse seriado era meio que comédia, e eu não sei se alguém chegou a assistir isso. Era um seriadinho que chamava O Super-Herói Americano. A música é que eu não... A música é em inglês, se eu cantar aqui eu vou passar vergonha, mas certamente o tema da sériezinha, alguns lembram aqui. Era uma história interessante. Era um camarada que ele era um super-herói, ele recebeu poderes para ser um super-herói de alienígenas, bem historinha de ficção mesmo. Só que ele recebeu os poderes e junto com os poderes ele recebeu um manual. Só que o cara perdeu o manual. Então ele era um super-herói atrapalhado, uma versão das antigas do Hancock. A molecada conhece o Hancock, o Will Smith e tal, aquela coisa toda, mas ele era uma versão anterior do Hancock. Então era o super-herói americano. Era um camarada que ele saía voando, batia nos prédios, ele ia pousar e capotava e tal. Era um negócio, ele não sabia como usar os poderes, porque ele recebeu os poderes, mas ele perdeu o manual. Então
como o manual perdeu, ele era um cara todo atrapalhado, cheio de poder, mas todo atrapalhado. Eu tenho às vezes impressão que nós, cristãos, às vezes vivemos de forma atrapalhada a nossa vida e não desfrutamos de tudo aquilo que nós podemos desfrutar porque não observamos o manual, porque não lemos e não estudamos e não somos apaixonados. E eu não preciso ir muito longe, não. Se eu perguntar aqui, nós estamos na quarta-feira, ou seja, meio da semana praticamente, se eu perguntar aqui quantos versículos da Bíblia, e olha que nós estamos em uma reunião onde boa parte de nós somos obreiros, quantos de nós lemos e meditamos nas Escrituras, talvez a gente, se eu pedir para levantar a mão, é bem provável que eu crie algumas inimizades aqui, porque nós temos um livro que nós o chamamos de santo, nós falamos que ele é aberto, é a boca de Deus falando, que aqui estão as riquezas do reino, e nós não amamos este livro, nós não lemos este livro, nós não andamos com ele para todos os lados, muitas vezes ele nem é o nosso livro de cabeceira. Nós temos um manual prático para uma vida acima da média. Nós temos as Escrituras, e toda ela é inspirada por Deus. Deus usou homens inspirados, e aqui a ideia de inspiração é a ideia de direcionado, como o vento sopra sobre a vela do barco que conduz uma embarcação à vela, e o vento é que impulsiona o barco. A ideia original de inspiração é essa, os homens foram guiados, foram conduzidos por Deus, ou seja, a Bíblia é palavra de Deus. Se nós dissermos para alguém que nós temos um livro, que o próprio Deus soprou para a gente, que aqui está a palavra de Deus, vamos pegar um caso, de repente, do Antigo Testamento. Imagine uma conversa nossa com Moisés, e Moisés dissesse assim para a gente: sabe o que tem dentro daquela arca? Nós diríamos o que? Ele diz: os 10 mandamentos. Tem ali tábuas, pedras, escritas por Deus, a vontade de Deus está registrada naquelas tábuas. Elas são santas, elas são ricas, elas são abençoadoras, elas são maravilhosas. Aí nós diríamos para Moisés: Moisés, eu tenho a Bíblia. Ele diria: você tem o quê? Eu digo: a Bíblia. A Bíblia que eu tenho, Moisés, são os 10 mandamentos que você está dizendo, mas tudo aquilo que você recebeu de Deus no monte e transmitiu ao povo, eles escreveram isso. Mais do que isso, uma revelação progressiva de tudo, muita coisa que você não entendeu, muita coisa que você sonhou, muita coisa que você esperou, está revelada em um livro. Este livro são milhares de versículos, são 66 livros, são centenas de capítulos, todos cheios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Moisés olharia para nós e diria: então vocês amam este livro, então vocês dormem com este livro, então este livro é levado para vocês, por onde vocês vão, e vocês a cada meia hora param, dão uma lida neste livro e buscam a direção. Aí eu, como pastor, diria: não, Moisés, tem gente que esquece esse livro na igreja e só volta para lê-lo no outro domingo. Não, Moisés, tem gente que pega este livro, às vezes, e mesmo assim pega meio que para tirar sorte. Senhor, fala comigo. Judas foi e se enforcou. Não, Senhor, fala comigo, Senhor. E enquanto não ouvir alguma coisa que massageie o seu ego, ele não para dessa brincadeira de fala comigo, até encontrar alguma coisa. Eu diria a ele: não, Moisés, as pessoas às vezes preferem ouvir alguém dizendo eis que eu te digo, do que ler este livro. As pessoas muitas vezes ignoram este livro. Eu acho que Moisés perguntaria: mas o que vocês fazem? Vocês apedrejam? Eu disse: não, eu encontro um outro pastor
e digo para ele: meu camarada, a luta é difícil, vamos orar por esse povo. Este é o livro de Deus, irmãos. Olha só, eu abri num texto que é o texto, a pregação do maior pregador de todos os tempos. O texto que eu li, o versículo que eu li, ele faz parte do sermão, do mais belo sermão de todos os tempos. Ele vem direto do pregador mor. Ele é a palavra de Deus, dita pelo próprio Deus. Que nós teríamos que pegar isso aqui, ler todos os dias e perguntar: Senhor, como é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para viver de acordo com a Tua vontade? Ler, reler, estudar, ensinar os nossos filhos, meditar neste texto, porque é as Escrituras, dita e pregada pelo próprio Senhor Jesus. Quando eu prego, irmãos, eu sou influenciado. Sou influenciado pela minha história, pela minha cultura, pela minha denominação, pelas influências de outras pessoas que eu ouvi ao longo da minha vida. Então, a minha palavra precisa ser ouvida por você com muito cuidado, para que você possa extrair aquilo que realmente Deus está falando através da minha vida. Mas quando eu leio o Sermão do Monte, nós estamos direto na fonte, ouvindo do próprio Senhor Jesus as suas palavras. E uma das coisas que o Sermão do Monte faz é estabelecer separações. A primeira separação está exatamente aí no versículo de número 1. Jesus está cercado pela multidão. Tem muita gente ali. Tem muita gente que está ouvindo Jesus. Tem muita gente que está reunida em volta dele, por muitos motivos estão em volta dele. Então Jesus, estando diante da multidão, se assenta, traz para perto de si os seus discípulos e começa a ensiná-los. Estabelece-se uma divisão, multidão e discípulos. Jesus fala abertamente para a multidão. Jesus não ensina em oculto, ele fala abertamente para as multidões. Mas em um momento ele assume uma postura de rabino judaico, senta-se, traz para perto de si os seus discípulos e dizem: olha, vocês devem conduzir-se assim. Agora não falo mais para a multidão, embora a multidão possa ouvir. Agora o meu papo não é mais para a multidão, poderia dizer Jesus. Embora a multidão está aí ouvindo, mas a minha conversa agora é com vocês. Discípulo é diferente de multidão. A multidão está em volta de Jesus, porque quer a bênção, porque quer o milagre, porque quer a resposta, porque precisa de um guru, por muitos motivos. E a multidão vai fazendo a leitura de quem é Jesus de acordo com o que quer, de acordo com a sua história. Eu uso a expressão, as pessoas leem a Bíblia e leem Jesus de acordo com a sua lente. E se a lente está embaçada, a visão que tem das Escrituras e de Jesus é uma visão embaçada. Então, quando Jesus senta, ali no capítulo de número 5, com os seus discípulos, ele senta exatamente com o mesmo propósito dessa noite: mostrar para os seus discípulos o que é uma vida acima da média. Qual é a diferença entre a multidão e os discípulos? É interessante, irmãos, que uma breve olhada para a história vai mostrar que no meio da multidão tinha pelo menos 4 tipos de religiosos. 4 tipos de religiosos fiéis às suas religiões, convictos e que faziam também as suas próprias leituras acerca de Jesus. Tinham entre eles um grupo muito conhecido, os fariseus. No meio da multidão, haviam os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus
eram religiosos. Mas a gente hoje toma o termo fariseu como algo pejorativo. Mas o fariseu, na verdade, era aquele camarada muito zeloso. Ele fazia uma leitura das Escrituras e, com medo de pecar contra as Escrituras, colocava cercas em volta das Escrituras. Então, é pecado na concepção judaica, é pecado trabalhar no sábado. Então, o que eles faziam? Construíam uma cerca em volta do sábado. E aí acrescentavam alguma coisa do tipo, é pecado trabalhar, então andar talvez seja pecado. É pecado ou não é? Por via das dúvidas, não ande. Eles criavam um rigor maior do que o próprio mandamento. Então eles eram religiosos, que eram tidos como radicais, mas era porque eles eram zelosos demais. Por serem zelosos, eles faziam uma leitura da vinda do Messias. Quando vier o Messias, ele será um radical religioso. E eles então procuravam a vida acima da média pelos seus esforços, perguntando sempre como eu faço para poder, pelos meus méritos, agradar a Deus. Como é que eu faço para conquistar o favor de Deus com o meu sacrifício? Só que quem vive assim, vive sempre procurando o limite, vive sempre procurando o mínimo. Você já viu, eu duvido que alguém tenha procurado o Marcelo ou o Ronaldo aqui com a seguinte pergunta, ou com a seguinte questão: pastor, eu não concordo com dízimo. Eu não concordo com dízimo. Por que dízimo tem que ser só 10%? Por que não pode ser 50%? Geralmente, quem questiona para menos. Eu não concordo com dízimo. Aí se você pergunta assim, por que você não concorda? Você quer dar 20%? Não, eu acho que não tem que dar nada. Então ele está sempre procurando o limite. Ele está sempre perguntando assim, quantas vezes por semana eu preciso ir à igreja para Deus não me punir? O pastor falou de ler a Bíblia, ele diz, o pastor falou lá de ler a Bíblia. Então, será que se eu ler 2 ou 3 vezes por semana? Ele está procurando sempre alcançar um limite que ele diga, tá bom. É como os 2 amigos que estavam conversando, e eu acho que eu até comentei sobre isso aqui, o camarada dizendo, não, existe inferno, não existe inferno, não existe inferno, não existe inferno. Aí 2 crentes conversando, aí o outro disse, eu acho que não existe inferno. Aí o outro disse, mas se não existe inferno, para que a gente está indo para a igreja então? Aí o primeiro disse, miserável, você só vai para a igreja com medo do inferno, né? Quer dizer, se o capeta deixar de ser capeta, Deus deixa de ser Deus para você. Você não serve a Deus porque você ama a Deus. Você serve a Deus porque você tem medo do capeta. O que motiva você não é o agradar a Deus. O que motiva você é fugir do inferno. Se Deus dissesse, a partir de hoje está lacrado, ninguém vai para o inferno, opa, carnaval lá vou eu. Porque a relação de algumas pessoas com Deus é por meio da religião. Esses são os fariseus. Esses são os fariseus que buscam uma vida de relação com Deus através dos seus esforços, do cumprimento dos ritos, do não toque, do não faça, e aí eles vivem tentando impor isso para os outros, só que essa é uma vida impossível de viver. Mas há um segundo grupo. Esse segundo grupo são os saduceus. A leitura que eu faço dos saduceus é um outro grupo que, quando a gente lê a Bíblia e vê os religiosos, quem dominava, na verdade, não eram os fariseus, eram os saduceus. Os sacerdotes do tempo de Jesus não eram fariseus, eram saduceus, porque os saduceus já eram uma galera mais elitizada. Era aquela galera que tem um espaço ali na bancada evangélica e tal, um pessoal mais, que tem voz, que conversa com as lideranças, e essa galera elitizada tem mais conhecimento. Esse pessoal pensa o seguinte, se o Messias vier, ele vai ser um de nós. Se o Messias vier, ele vai ser alguém intelectual, ele vai ser alguém que vai sentar, fazer um acordo com Roma, conseguir aí um espaço melhor para nós aqui em Jerusalém, uma ampliação do templo e coisa parecida, porque a relação com Deus se dá através da capacidade humana. Aí Jesus está no meio desse pessoal, e quando ele começa o discurso dele, quando ele começa o sermão dele, essas teses
vão caindo todas por terra. O fariseu diz, é assim? Quando o discurso de Jesus mostra uma relação com pessoas com quem eles jamais se relacionariam, eles dizem, espera aí, não pode ser do nosso jeito. Ou quando os saduceus olham para Jesus e vê que ele não é um deles, ficam abismados com Jesus. Tem um outro grupo que são os essênios, são aqueles separatistas, aqueles caras que são mais santos do que todos os demais, que olham para as pessoas com um olhar de cima para baixo, porque afinal de contas vivem um nível de santidade que é quase inalcançável, a não ser por eles, seres iluminados. Mas o quarto grupo é um grupo mais revolucionário. É aqueles camaradas que dizem o seguinte, esse negócio de igreja aí, o negócio é rua, o negócio é o pobre, o negócio é manifestação, faixa e tal, e não sei o quê, vamos para a rua. É a galera que diz esse negócio de oração, de palavra, o pastor ficou com negócio de palavra na igreja, que palavra na igreja, vamos para a rua dar comida para os pobres. Que é algo que pode ser feito. Aliás, irmãos, a gente vive um tempo estranho, que ou é um lado ou é outro. Você reparou isso? Que a gente está vivendo exatamente esse tempo de definições extremadas. Você tem que ser ou uma coisa ou outra. Ou você é fariseu, ou você é um zelote. Ou você é um camarada que está na igreja orando, ou você é um camarada de estar na rua, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Não existe um pensamento de equilíbrio. E aí Jesus vem, senta e fala abertamente para a multidão. E falando diretamente e abertamente para a multidão, ele diz, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. O reino de Deus está acima de todas essas coisas. E Jesus então estabelece um princípio de verdadeiramente feliz. Ele começa a falar de bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é talvez uma tradução que não seria melhor para compreender, porque as palavras vão se desgastando com o tempo, e felicidade, quando nós traduzimos, e uma das traduções para bem-aventurado é felizes, mas felicidade perde um pouco o sentido da nossa língua. Vai mudando com o tempo, nós vamos desgastando as palavras. Por exemplo, amor, não é uma palavra que se desgastou? Eu amo sorvete de morango. Amor, amar sorvete, o amor, a palavra vai se desgastando e parece que não vai tendo o mesmo valor que outrora foi usada. Felicidade, o camarada de repente usa a palavra felicidade de forma tão errada que a palavra felicidade acaba se desgastando. E quando eu digo felicidade, a compreensão talvez não seja a que deveria ter. Mas aqui é feliz aos olhos de Deus, ou afortunado. Aquele que Deus olha e diz, você é feliz. Aquele que pode ser visto por Deus como alguém que vive uma vida acima da média. Então Jesus sentado, falando com os seus discípulos, no meio de uma multidão, ele vai simplesmente se contrapor a tudo isso que eu acabei de falar. Viver acima da média não é viver a religiosidade dos fariseus. Viver acima da média não é viver a intelectualidade dos saduceus. Viver acima da média não é a suposta ou as supostas experiências espirituais dos transes dos essênios. Não é a militância que conquista através da espada dos zelotes. Viver acima da média é viver de acordo com esse manual. Só que quando nós começamos a ler as bem-aventuranças, irmãos, parece que é totalmente contrário daquilo que a gente imagina. Porque Jesus começa a falar de bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os pobres.
de espírito. Por que Jesus vai fazer essa abordagem de bem-aventurado os pobres de espírito? Porque ele está falando para a gente no meio da multidão. Tem gente que acha que por suas capacidades, sejam religiosas, sejam espirituais, sejam intelectuais ou de força, podem alcançar o reino de Deus. E Jesus diz não. Bem-aventurados são aqueles que sabem que não têm. E aí eu fico pensando, nisso que eu e o Ronaldo conversávamos, porque às vezes as pessoas não estão onde deveriam estar, porque são ricas. Não de dinheiro, porque já são plenas. Sabe por que eu estou aqui? E sabe por que se eu não estivesse aqui, eu estaria na comunidade, ou estaria em outro lugar, ou estaria ouvindo a palavra de Deus? Porque eu sei que sou pobre, porque eu sei que eu sou dependente, porque eu sei que de mim mesmo nada tenho, nada posso, e eu dependo de Deus. Eu necessito, não para ser salvo, porque eu sei que a graça de Cristo me alcançou, mas eu não quero só a salvação, eu quero a alegria da salvação. O salmista Davi disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Só quem tem comunhão com Deus pode pedir a Deus a alegria da salvação. Ou seja, Davi certamente não estava achando que ele estava sem salvação. É que aquele prazer da presença de Deus, aquele chegar em casa em paz e saber que Deus está enchendo a sua casa, que Deus está no controle de todas as coisas, o seu pecado, a sua falha distanciou ele disso. E é possível, irmãos, e infelizmente é possível, vivermos uma vida cheia de coisas que envolvam as questões ligadas a Deus e sem essa alegria da salvação. Você lembra a frase que foi dita quando levaram a arca de Israel? Icabode, foi-se a glória de Israel. Foi a glória de Israel, mas acabou o culto? Não. Acabaram os sacerdotes? Não. As contribuições? Não. Mas acabou a glória. Não tem glória, mas tem todo o aparato em volta, o aparato religioso. É possível. Então, o pobre de espírito é aquele que se vê totalmente dependente. É interessante, eu estava dando uma olhada, e a palavra pobre de espírito aqui, não é o que tem pouco, não dá uma ideia daquele que tem pouco, é aquele que não tem nada, é o pedinte da rua. Aqui não é o pobre que tem pouco, que tem sol de hoje, ou que tem pouquíssimo, é aquele que não tem nada. Então Jesus está no meio da multidão e dizendo assim: olha, você quer viver acima da média? Entenda a sua dependência de Deus. Não se afaste da presença de Deus. Busque estar no lugar onde a palavra dele é proclamada. Procure sentar-se aos pés do Senhor Jesus todas as vezes que você tiver a oportunidade. Não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não troque a presença de Deus, o ensinamento, por absolutamente nada, porque você não é alguém que tem reservas, porque você não é alguém que está sobrando. Você é alguém pobre. O pobre é dependente diariamente. Quando nós achamos que não somos pobres, que não somos dependentes, nós estamos num caminho para vivermos abaixo da média. Jesus diz no versículo 4, bem-aventurado os que choram. Eu estava me perguntando, por que é bem-aventurado aquele que chora? Aquele que chora é porque sabe que não pertence a esse mundo. O que chora é aquele que se sente inadequado aqui. Quando eu conversava com o pastor Ronaldo, eu disse para ele, às vezes, irmãos, dá vontade, como pastor, de dizer assim: olha, gente, será que vocês conseguem sentir comigo o que eu estou sentindo? Será que vocês conseguem pensar como eu estou pensando? Será que só eu estou vendo isso? E eu sei que não, tem outras pessoas, mas há um grande número de pessoas que não estão vendo e não estão sentindo, não estão chorando.
porque se acomodaram, porque vão perdendo aos poucos, irmãos, a capacidade de olhar para esse mundo e se sentirem mal. O que chora, chora porque se sente peregrino aqui. O que chora é aquele camarada que ele não quer construir um mundo para ele viver para sempre. Ainda que ele trabalhe e lute, ele quer dar um futuro melhor para a família, mas ele sabe que ele não é daqui. Ele é estranho aqui. O mundo não é o lugar dele. Isso aqui não é um lugar para a gente se sentir à vontade. Eu ligo o jornal e isso me faz mal. Eu olho as pessoas, eu vejo como as pessoas pensam. Eu escuto o que as pessoas compõem, o que as pessoas chamam de cultura, e eu digo, cara, eu não sou daqui, eu não pertenço a esse mundo, eu estou de passagem. É por isso que um cristão no primeiro século passava um pelo outro e dizia Maranata. Era uma expressão para dizer assim, olha, eu quero que Jesus venha logo, eu não aguento mais esse mundo. Todas as vezes que nós somos confrontados por este mundo e não choramos, choramos no sentido de dizer, eu não aguento mais isso, não é para mim isso. Se nós entrarmos no sistema, nos moldamos ao sistema, nós estamos perdendo a capacidade de chorar. Se você não compartilha o Evangelho a ponto de conduzir alguém à salvação há meses, isso deveria entristecer o seu coração. Isso deveria entristecer o seu coração. Se você se tornou egoísta e a sua fala com Deus tem a ver só com você, com o que comerei, com o que beberei, com o que vestirei, e não passa pelo reino de Deus e pela sua justiça, você deveria chorar. Bem-aventurado, e aí deixe-me usar a expressão de hoje, ou vive acima da média, aquele que chora, porque entendeu que não faz parte deste mundo. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. O versículo 6, irmãos, bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça. Jesus pega princípios básicos. Quem é que vive sem água? Quem é que vive sem comida? Justiça, e a palavra justiça no Evangelho de Mateus é usada sempre como reta vontade de Deus. Não é a justiça dos homens, embora todo cristão deva buscar aquilo que é justo, deva ser alguém justo, mas justiça, se você ler as intercorrências da palavra justiça em Mateus, você vai ver que Mateus, sempre que fala de justiça, ele está falando da reta vontade de Deus. Por exemplo, quando ele cita mais à frente no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua reta vontade. Então, justiça para Mateus é reta vontade de Deus. Olha só, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Você vive sem comer? Você vive sem beber? Pois você que é um cristão, que quer viver uma vida acima da média, não poderia conseguir viver sem a reta justiça de Deus estabelecida como padrão para a sua vida. Assim como eu tenho fome de comer, assim como eu tenho sede e preciso beber, senão eu morro, eu deveria viver sufocado cada dia que eu não estivesse buscando a reta justiça de Deus para a minha vida. Eu deveria desejar isso ardentemente. Senhor, eu quero a Tua vontade. Senhor, que eu viva a Tua vontade. Eu tenho que todos os dias estar perguntando, Senhor, qual é o Teu querer? Não me deixe andar sem a Tua vontade. Jesus vai estabelecendo, e em todos os versículos das bem-aventuranças, Jesus vai estabelecendo o que é o padrão de viver acima da média.
Aí eu tenho uma pergunta para fazer a você. Eu poderia me estender, se tivesse tempo, e falar do capítulo 6, poderia falar sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo, sobre o padrão da verdadeira espiritualidade em detrimento à religiosidade. Mas o final do Sermão do Monte talvez seja o resumo que nós precisemos para essa noite. Versículo de número 24. Depois de ir expondo o que é viver acima da média, Jesus vai dizer o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Jesus termina estabelecendo diferença. Jesus termina dizendo o seguinte: meus discípulos não são os que ouvem, toda a multidão ouve. Bem-aventurado não são todos os que ouvem. Bem-aventurado, poderia dizer Jesus nos dias de hoje, não são todos aqueles que são membros de uma igreja. Bem-aventurados não são todos aqueles que frequentam uma igreja. Bem-aventurado é aquele que ouve e põe em prática. Porque eu não posso dizer que sou discípulo de Cristo porque ouço. Eu sou discípulo de Cristo se eu pratico. Se todas essas coisas, irmãos, e eu confesso a vocês que ao estudar o Sermão do Monte, eu fiquei procurando esses referenciais. Se eu dissesse para você que eu sou um praticante há 20 anos de halterofilismo, você acreditaria? Dá uma olhada para esse chassi aqui, irmão. Você acha? Há 20 anos? Lógico que não. Se eu dissesse para você que eu sou um camarada que há 20 anos trabalho com investimentos e que ganho muito dinheiro, você que sabe o que é ganhar dinheiro, olharia e falaria: esse sapato, essa roupa não é de quem ganha dinheiro, não. Quando eu digo assim, eu sou discípulo de Cristo, nós deveríamos olhar para o Sermão do Monte e dizer: será que somos mesmo? Será que somos mesmo? Porque o fato, se eu disser para você que eu vou em uma academia há 20 anos, pode até ser. Vou lá para usar o Wi-Fi. Vou lá para bater papo, vou fazer amizade. Pode até ser. Agora, se você é praticante, tem alguma coisa errada aí. Quando eu olho para o que Jesus está dizendo no fechamento desse sermão que ele prega, ele diz: aquele que é ouvinte e é praticante, que ele sai daqui na segunda-feira, depois de ouvir o pastor pregar, e diz: Senhor, como é que eu faço para colocar isso em prática? Aquele que ouve o que Jesus diz e diz: Senhor, eu preciso chorar mais. Não é chorar de tristeza, de melancolia, eu preciso chorar porque eu vejo o mundo com os teus olhos e este mundo é mau aos teus olhos. Senhor, eu preciso reconhecer a minha pobreza de espírito. Senhor, eu preciso ter fome e sede de justiça. Senhor, eu preciso deixar de buscar resposta
E eu preciso entender que o Senhor me chamou para ser uma resposta. Aquele que ouve e pratica. Eu tenho a impressão, irmãos, que quando Jesus fala dessas coisas, não é muito parecido com a expectativa que a gente muitas vezes cria, que eu sei que não é a expectativa dessa igreja, mas que muitas pessoas acabam criando quando nós pensamos em viver acima da média. Eu diria que viver acima da média é olhar para as Escrituras e procurar cumpri-la. Eu sei, irmão, que o nível é alto demais. Por exemplo, quando Jesus diz assim: vós maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu sei que eu não consigo, porque eu estou falando do amor de Cristo pela igreja. Eu sei que eu não consigo, porque é um nível muito alto. Quando Jesus diz: sede santo, porque eu sou santo, eu sei que eu não consigo. Mas imagine que eu diga para você assim: querido, corra a 100 por hora. Você olha para mim e diz: pastor, eu não consigo correr a 100 por hora, por isso eu não vou correr. Qual seria o ideal? Pastor, eu não consigo a 100 por hora, mas eu vou correr o mais rápido que eu posso. Quando Jesus estabelece alvos, talvez você olhe e diz: pastor, mas isso é muito complicado. O que a Bíblia coloca como ideal é muito alto. Sim, irmão, é muito alto. Se você não consegue fazer do nível que Ele pede, faça pelo menos o seu melhor. Faça pelo menos o seu melhor. Eu não consigo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, então eu amo o máximo que eu posso. Eu não consigo ser santo como Jesus é santo, então sabe o que eu faço? Eu luto para ser o mais santo que eu posso. Eu não consigo ser Paulo, então sabe o que eu faço? Eu luto para ser o melhor Fábio que eu puder ser. Eu olho para isso que eu acabei de ver aqui, do nível do Sermão do Monte. E eu devo dizer: Senhor, me ajude a ser o melhor discípulo que eu puder ser. Nós só temos duas escolhas, irmãos, nessa caminhada: ou seremos discípulos, ou seremos multidão. Ou vamos buscar a Deus do nosso jeito, como fariseus, como saduceus, como essênios, como zelotes, ou vamos nos sentar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, me ensine a viver acima da média, me ensine a ser um discípulo do Senhor. Eu quero convidar você para orar.